Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido fascinada pela questão da nossa existência. De onde viemos? Por que estamos aqui? Por séculos, civilizações antigas deixaram pistas, mas nenhuma tão chocante quanto um livro com 5.000 anos recentemente descoberto no Egito. Suas páginas estão repletas de símbolos enigmáticos e avisos que podem conter as respostas para os nossos maiores mistérios. Mas isso é apenas o começo. E se os segredos contidos nesse livro estiverem conectados a múmias com gritos congelados em seus rostos ou a tumbas com campos de energia inexplicáveis? Essas descobertas podem ser a resposta. Junte-se a nós enquanto revelamos 17 descobertas no Egito que chocaram o mundo inteiro. Número 17. Testes de gravidez do Antigo Egito. Imagine prever o gênero de um bebê sem a tecnologia moderna. Os antigos egípcios faziam isso há milhares de anos, muito antes das ultrassonografias. Eles utilizavam um teste simples para prever a gravidez e o gênero do bebê. Esse método, descoberto através de textos de papiros antigos de 1350 a.C., demonstra sua avançada compreensão de biologia e observação científica. O procedimento era surpreendentemente simples, mas eficaz. As mulheres urinavam em sementes de cevada e trigo emer, colocadas cuidadosamente em sacos separados. A maneira como essas sementes germinavam era a chave para determinar se uma mulher estava grávida e qual seria o gênero do bebê. A mulher estava grávida se as sementes crescessem. Se a cevada germinasse mais rápido, o bebê seria do sexo masculino. Se o trigo crescesse mais rápido, seria do sexo feminino. No entanto, se nenhuma das sementes germinasse, a mulher não estava grávida ou não daria à luz. Cientistas modernos testaram esse método antigo e descobriram que ele atingia uma precisão de aproximadamente 70%, um feito impressionante para uma civilização que existiu muito antes dos testes médicos modernos. Os hormônios presentes na urina de mulheres grávidas realmente afetavam a germinação das sementes, confirmando as observações dos antigos egípcios. Essa descoberta lança luz sobre a natureza avançada das práticas médicas egípcias, especialmente na saúde feminina. Ela demonstra a dedicação dos egípcios em compreender e documentar processos biológicos, bem como seu comprometimento com métodos científicos. Número 16. Os textos das pirâmides. Em uma descoberta notável, arqueólogos encontraram textos com 5.000 anos que expõem os aspectos inquietantes da vida humana. É exatamente isso que os textos das pirâmides proporcionam para a cultura egípcia antiga. Um manuscrito histórico funerário que revela suas visões sobre a vida, a morte e o pós-vida. O arqueólogo francês Gaston Maspero descobriu esses textos antigos dentro das pirâmides de Saqqara no ano de 1881. Durante as escavações, as paredes das pirâmides estavam cobertas de hieróglifos, que não eram apenas decorações, mas os textos religiosos mais antigos já conhecidos na história, chamados de textos das pirâmides. Essas inscrições revelaram feitiços, orações e rituais complexos, projetados para guiar o faraó com segurança para o pós-vida. A descoberta dos textos das pirâmides teve um impacto profundo na arqueologia, revelando uma riqueza de informações sobre a espiritualidade egípcia antiga e desafiando noções existentes sobre as civilizações humanas iniciais. Esses escritos sagrados mudaram nossa compreensão das primeiras civilizações humanas, demonstrando que nossos ancestrais possuíam ideias filosóficas sofisticadas e crenças espirituais muito antes do que se imaginava. Os textos, datados de milhares de anos, descrevem com detalhes vívidos rituais elaborados, magias transformadoras e encontros divinos, com notável detalhe e elegância poética. Número 15. Antiga cervejaria descoberta em Ábidos. Escavando as areias de Ábidos, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível que mudou nossa compreensão da indústria egípcia antiga. Uma enorme cervejaria com mais de 5.000 anos. Essa cervejaria antiga, com seu sistema complexo de 8 grandes unidades de produção, mostra o quão avançada era a civilização egípcia na época. Cada seção da cervejaria possuía 40 potes de barro dispostos em 2 fileiras, onde os cervejeiros aqueciam uma mistura de grãos e água para fazer cerveja. O tamanho dessa operação surpreende os pesquisadores modernos. Especialistas acreditam que essa instalação poderia produzir 22.400 litros de cerveja de uma só vez. A descoberta oferece um vislumbre da vida cotidiana dos egípcios antigos. A cerveja não era apenas consumida por diversão, mas desempenhava um papel crucial na sociedade. Os trabalhadores
recebiam pagamento em cerveja e cerimônias religiosas a utilizavam. As evidências arqueológicas sugerem que essa cervejaria produzia cerveja especificamente para rituais reais e oferendas. Sua localização, próxima às tumbas dos primeiros reis egípcios, indica sua ligação com cerimônias funerárias elaboradas. O que torna essa descoberta ainda mais especial é o resíduo encontrado nos recipientes de cerâmica. Através de análises científicas, os pesquisadores identificaram os ingredientes específicos usados na fabricação: frutas de tamareira, cevada e outros grãos, criando uma cerveja semelhante às bebidas frutadas de hoje. Essa cervejaria antiga desafia o que pensávamos saber sobre as habilidades humanas no início da história. Os cervejeiros demonstraram conhecimento avançado em controle de temperatura, processos de fermentação e produção de alimentos em larga escala, habilidades que acreditávamos terem sido desenvolvidas muito mais tarde na história. Número 14. A descoberta do Livro dos Mortos. Escondido dentro das tumbas do Antigo Egito, emergiu uma notável coleção de textos funerários conhecida como o Livro dos Mortos. Este manuscrito sagrado não era um único livro, mas uma compilação de feitiços mágicos, encantamentos e pergaminhos ilustrados de papiro, criados para guiar as almas em sua jornada pelo pós-vida. A descoberta desses textos místicos mudou nossa compreensão das crenças egípcias antigas. Escritos em hieróglifos detalhados, esses pergaminhos revelaram um sistema elaborado de rituais e feitiços projetados para proteger e fortalecer os falecidos. Os textos pintavam uma imagem vívida do conceito egípcio antigo de morte, não como um fim, mas como uma transformação. Os manuscritos detalhavam a complexa jornada através de Duat, o submundo, onde as almas enfrentavam criaturas sobrenaturais, juízes divinos e obstáculos traiçoeiros. Achados arqueológicos revelaram versões personalizadas desses textos, com egípcios abastados encomendando suas próprias cópias, completas com feitiços sob medida e ilustrações brilhantes. A sofisticação desses manuscritos demonstrava a profunda preocupação dos egípcios antigos em garantir a vida eterna. Os feitiços incluíam desde simples amuletos de proteção até rituais complexos de transformação, permitindo que os falecidos mudassem de forma para diferentes criaturas. Essa descoberta revela o extraordinário esforço dos egípcios antigos para assegurar sua imortalidade no além. Número 13. A descoberta da Pedra de Roseta. Escondida sob camadas de solo egípcio, estava uma laje de granodiorito preta, a chave para decifrar os hieróglifos que intrigaram estudiosos por séculos. Soldados franceses, cavando os alicerces de um forte perto da cidade de Rashid, em 1799, desenterraram o que hoje conhecemos como a Pedra de Roseta, um artefato que revelou milhares de anos da história egípcia. Essa notável pedra, medindo cerca de 99 centímetros de altura e 62 centímetros de largura, contém 3 inscrições distintas gravadas em sua superfície: hieróglifos egípcios antigos, escrita demótica e grego antigo. O texto da pedra revela um decreto emitido pelo rei Ptolomeu V em 196 a.C., exaltando o faraó e listando suas realizações. A mensagem idêntica, escrita em 3 sistemas de escrita, criou uma ponte linguística que estudiosos procuravam desesperadamente há séculos. O estudioso francês Jean-François Champollion passou anos estudando as inscrições da pedra. Seu grande avanço veio em 1822, quando ele conseguiu decifrar o texto hieroglífico, comparando-o à tradução grega conhecida. Essa conquista abriu as portas para uma nova era de entendimento, permitindo que historiadores lessem inúmeros textos egípcios antigos que permaneceram misteriosos por milênios. Seu impacto vai muito além do mundo acadêmico. O termo Pedra de Roseta tornou-se sinônimo de qualquer avanço fundamental no entendimento. Hoje, a pedra está no Museu Britânico em Londres. Número 12. A descoberta da tumba de Tutancâmon. Desde artefatos repletos de ouro até rumores de uma maldição do faraó, a tumba de Tutancâmon guarda segredos incríveis. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta extraordinária no Vale dos Reis, no Egito. A tumba do rei Tutancâmon, intocada por mais de 3.000 anos. Essa descoberta chocou o mundo e proporcionou um vislumbre único da história egípcia antiga. Dentro da tumba, Carter encontrou uma impressionante coleção de mais de 5.000 artefatos, incluindo carruagens douradas, móveis ornamentados e joias preciosas. Esses itens estavam notavelmente bem preservados,
oferecendo informações valiosas sobre a vida e a cultura do jovem faraó. A descoberta desafiou crenças anteriores sobre as práticas funerárias egípcias e revelou a opulência e o poder associados à realeza daquele período. As escavações de Carter não apenas iluminaram a vida de Tutancâmon, mas também despertaram um novo interesse pelo Egito Antigo. Os artefatos da tumba continuam a fascinar o público em todo o mundo, atraindo milhões de visitantes para museus e exposições. Após a abertura da tumba de Tutancâmon, uma série de mortes misteriosas entre os envolvidos na descoberta gerou especulações sobre uma maldição dos faraós. Embora muitos descartem essas alegações como simples superstição, elas adicionaram uma aura de mistério a uma história já fascinante. Número 11. O mistério do labirinto perdido. Escondido sob as areias do Egito, está uma antiga maravilha arquitetônica que intrigou historiadores e arqueólogos por séculos. O labirinto perdido. Descrito em detalhes pelo historiador grego Heródoto, essa estrutura maciça é considerada ainda maior do que as pirâmides. Heródoto, conhecido como o pai da história, escreveu sobre o labirinto perdido em sua famosa obra Histórias. Ele afirmou que o labirinto continha 3.000 câmaras, metade delas acima do solo e a outra metade subterrânea. Suas descrições incluem salões elaborados decorados com hieróglifos, longos corredores que pareciam não ter fim e câmaras funerárias sagradas para crocodilos. Nos últimos anos, a tecnologia moderna trouxe novos insights sobre a existência do labirinto perdido. Pesquisas geofísicas realizadas perto do complexo da pirâmide de Hawara, no oásis de Fayum, detectaram grandes estruturas subterrâneas que correspondem às descrições de Heródoto. Isso reacendeu o interesse nesse mistério antigo. No entanto, explorações adicionais são desafiadoras devido à localização suspeita em uma zona militar. Ainda assim, imagens de satélite e radares de penetração no solo revelaram anomalias significativas no subsolo, cobrindo uma área maior do que a maioria dos templos egípcios antigos. Número 10. Os segredos da Grande Pirâmide de Gizé. Pode-se presumir que vários milênios na Terra teriam revelado todos os segredos da pirâmide, mas ainda parece haver muito a descobrir. A Grande Pirâmide de Gizé, erguida majestosa contra o horizonte do deserto, guarda segredos que continuam a intrigar cientistas e engenheiros modernos. Descobertas recentes revelaram detalhes impressionantes sobre como essa antiga maravilha foi construída, desafiando crenças anteriores sobre as habilidades arquitetônicas das civilizações pré-históricas. Dentro da pirâmide, pesquisadores encontraram uma complexa rede de rampas internas, o que explica como os antigos egípcios moviam blocos maciços de calcário pesando até 70 toneladas. Essas rampas, projetadas com ângulos específicos, indicam um conhecimento matemático muito além do que se acreditava que essas culturas possuíam. Outro aspecto fascinante é o alinhamento da pirâmide com os corpos celestes. A base da estrutura é incrivelmente nivelada, com uma variação de apenas 2,1 centímetros, uma conquista impressionante sem ferramentas de medição modernas. Sua base perfeitamente quadrada, com lados orientados para os 4 pontos cardeais, demonstra uma precisão que desafiaria até os construtores de hoje. Usando radiografia de muons, cientistas descobriram câmaras ocultas dentro da pirâmide, suscitando novas teorias sobre seu propósito. Eles identificaram um grande vazio acima da grande galeria, medindo pelo menos 30 metros, além de corredores desconhecidos, sugerindo um design interno elaborado. A varredura térmica revelou pontos de calor inexplicáveis dentro da estrutura. Escavações recentes também descobriram ferramentas sofisticadas e plantas arquitetônicas desenhadas em papiro, confirmando que os construtores possuíam um conhecimento avançado de geometria, astronomia e princípios de engenharia. Essas revelações retratam uma civilização antiga muito mais complexa do que se imaginava, tornando a Grande Pirâmide uma das realizações mais extraordinárias da história. Número 9. A cidade abandonada de Akhetaton. Situada às margens do Nilo, a cidade de Akhetaton, conhecida hoje como Amarna, foi a capital do reinado revolucionário do faraó Akhenaton. As ruínas de Akhetaton contam a história de uma cidade que desafiou os deuses do Egito e desapareceu quase tão rapidamente quanto surgiu. Construída como um tributo a Aton, a divindade solar, a cidade foi uma evidência das reformas religiosas e políticas de Akhenaton. No entanto, após sua morte, em 1346 a.C., Akhetaton foi abandonada, deixando sua grandiosidade consumida pelo tempo e pelas areias do deserto. No final do século XIX, Akhetaton emergiu da obscuridade,
revelando seus segredos ao mundo. A redescoberta começou em 1887, quando uma mulher local encontrou mais de 300 tabuletas de argila. Esses artefatos, conhecidos como as Cartas de Amarna, revelaram trocas diplomáticas elaboradas entre o Egito e seus vizinhos, oferecendo um raro vislumbre da história da cidade e do turbulento reinado de Akhenaton. Escavações posteriores revelaram ainda mais maravilhas. Em 1891, o arqueólogo italiano Alessandro Barsanti desenterrou e limpou a tumba de Akhenaton, revelando restos das práticas funerárias reais. O local atraiu crescente atenção ao longo do início do século XX, com expedições lideradas pela Sociedade Oriental Alemã em 1911 e mais tarde pela Sociedade de Exploração Egípcia entre 1921 e 1936. Décadas depois, as escavações continuaram, com a Organização de Antiguidades Egípcias conduzindo trabalhos na década de 60. No entanto, foi apenas em 1977, sob a liderança meticulosa de Barry Camp, que o projeto Amarna foi lançado. Essa ambiciosa iniciativa documentou o layout da cidade, artefatos e a vida cotidiana, pintando um quadro vívido da breve, mas extraordinária existência de Akhetaton. Casas escavadas ainda continham itens do dia a dia, como se seus habitantes tivessem desaparecido repentinamente. A descoberta de corpos apressadamente enterrados em covas rasas sugere uma possível crise, talvez uma praga ou agitação política. A ascensão subsequente de Tutankhamon, filho de Akhenaton, marcou um rápido retorno ao culto politeísta tradicional, deixando Akhetaton a ruir em ruínas. Número 8. O antigo barco solar de Quéops, enterrado sob a areia por mais de 4.500 anos, um notável barco de madeira, foi descoberto no ano de 1954 pelo arqueólogo egípcio Kamal al-Malak, próximo à Grande Pirâmide de Gizé. Conhecido como o antigo barco solar de Quéops, este tesouro arqueológico desafiou as crenças anteriores sobre as habilidades tecnológicas dos antigos egípcios. O barco foi construído com madeira de cedro proveniente do Líbano, medindo impressionantes 43,5 metros de comprimento e 6 metros de largura. O que diferencia esta embarcação é sua técnica de construção. Nenhum prego foi utilizado em sua montagem. Em vez disso, os construtores empregaram um sofisticado sistema de pinos de madeira e cordas para manter a estrutura unida, demonstrando seu avançado conhecimento em construção naval. Para protegê-lo da deterioração ao longo dos milênios, o barco foi cuidadosamente desmontado em 1.224 peças e colocado dentro de um poço de calcário. Esse método meticuloso de preservação permitiu que arqueólogos modernos reassemblassem o barco como um gigantesco quebra-cabeça, revelando sua magnificência original. Textos antigos sugerem que este barco tinha 2 propósitos. Era uma embarcação cerimonial para o faraó Quéops, durante seu reinado, e também um meio sagrado de transporte para a jornada do rei através do além. Número 7. O Vale das Múmias Douradas. No ano de 1996, outra descoberta notável aconteceu acidentalmente no oásis de Bahariá, no Egito, o Vale das Múmias Douradas. Este extraordinário sítio arqueológico foi descoberto por um guarda que, ao montar seu burro, caiu acidentalmente em um buraco. Este buraco abrigava uma coleção sem precedentes de mais de 250 múmias, datadas do período greco-romano. Indivíduos abastados repousavam eternamente adornados com máscaras douradas intrincadas. Suas feições delicadamente preservadas, através de uma habilidade artesanal magistral. Seus elaborados caixões exibiam expressões artísticas detalhadas, com cores vibrantes ainda visíveis após séculos sob as areias do deserto. Em contraste, sepultamentos mais simples revelavam a vida de cidadãos comuns, cujos arranjos mais modestos refletiam diferentes posições sociais, mas preservavam tradições funerárias dignas. Equipes arqueológicas desenterraram múmias que exibiam técnicas de embalsamamento anteriormente desconhecidas. Os métodos de preservação variavam de acordo com o status social. Alguns corpos foram envolvidos em linho e adornados com máscaras de cartonagem pintadas em dourado, enquanto outros foram cuidadosamente preparados com aplicações complexas de resina. Essas descobertas revolucionaram nossa compreensão das práticas mortuárias egípcias antigas durante o período greco-romano. A condição preservada do sítio surpreendeu os pesquisadores, já que muitas câmaras funerárias permaneciam intocadas desde o momento de seu lacre original. Número 6. O Palácio Submerso de Cleópatra. O ano de 1996
marcou um momento revolucionário quando equipes de arqueologia subaquática, lideradas pelo arqueólogo francês Franck Goddio, desenterraram este pedaço perdido da história egípcia antiga, transformando nossa compreensão da Idade de Ouro de Alexandria. Sob as águas cintilantes do porto oriental de Alexandria, encontra-se um tesouro que cativou arqueólogos e entusiastas da história: os restos submersos do magnífico complexo do Palácio de Cleópatra. A escavação subaquática revelou um extenso complexo que se espalhava por quase 2 hectares, adornado com colossais colunas de granito, esfinges e estátuas intricadamente esculpidas. Entre os achados mais notáveis, estava um enorme bloco de granito de 8 toneladas com o rosto de Ptolomeu IV, colunas de granito vermelho medindo até 12 metros de comprimento, instalações portuárias antigas e artefatos marítimos. A localização submersa do palácio conta uma dramática história de catástrofes naturais que remodelaram a linha costeira de Alexandria. Estudos geológicos indicam que uma série de terremotos devastadores e tsunamis entre os séculos 4 e 8 da Era Comum gradualmente submergiu partes da antiga cidade sob as ondas. Essa submersão preservou inúmeros artefatos em condições notáveis, criando um verdadeiro museu subaquático de arquitetura e arte. Evidências arqueológicas sugerem que o complexo do palácio serviu tanto como residência real quanto como centro de poder durante o reinado de Cleópatra. A descoberta de influências gregas e romanas na arquitetura reflete o papel de Alexandria como um caldeirão cultural e os relacionamentos diplomáticos estratégicos de Cleópatra com ambos os impérios. O sítio continua a render novas descobertas, com escavações recentes revelando câmaras e passagens até então desconhecidas. Tecnologias avançadas de mapeamento subaquático revelaram a verdadeira escala desta cidade submersa, sugerindo que até 70% do antigo bairro real de Alexandria agora jaz sob as águas do Mediterrâneo. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Um manuscrito antigo descoberto no Egito deixou arqueólogos e historiadores questionando a realidade. À medida que suas páginas são cuidadosamente folheadas, uma figura assustadora emerge. Alta, de aparência alienígena, gravada ao lado do ano 2024. Que segredo guarda este livro com 5.000 anos de idade? Estudiosos sugerem que pode ser um aviso, uma profecia enigmática apontando diretamente para este ano. Seria uma mensagem das civilizações antigas? Ou um alerta de seres além da nossa compreensão? O que está escrito nesta página? Que horrores sobre o destino da humanidade estão inscritos neste livro antigo? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo. Enquanto a descoberta deste livro antigo e seu conteúdo chocaram os arqueólogos, outra descoberta revelou tesouros que rivalizam até mesmo com a glória de Tutancâmon. Número 5. Os animais mumificados. Sob as antigas areias do Egito, existem câmaras subterrâneas repletas de milhões de animais cuidadosamente preservados como múmias. Esses animais mumificados guardam segredos sobre a conexão do Egito com o divino, incluindo gatos, cães e poderosos crocodilos, todos habilmente envoltos e preservados com o mesmo respeito normalmente dado aos faraós. Somente nas catacumbas de Anubis, os arqueólogos descobriram mais de 8 milhões de múmias de cães, formando um extenso labirinto subterrâneo dedicado a honrar esses animais. Cada múmia representa a devoção egípcia, com alguns cães sendo criados especificamente para a mumificação, enquanto outros eram animais de estimação queridos antes de sua transformação sagrada. Cientistas descobriram sinais de técnicas intrincadas de embalsamamento, óleos valiosos e padrões complexos de envolvimento que protegeram esses seres por milhares de anos. Exames de raio-x oferecem insights intrigantes sobre suas vidas, revelando que alguns animais morreram naturalmente, enquanto outros foram criados e sacrificados como oferendas a deuses específicos. Para os egípcios, os animais eram mais do que parte do ecossistema. Eram entidades sagradas conectadas aos deuses. Gatos, por exemplo, estavam associados à deusa Bastet, divindade do lar, da fertilidade e da proteção. Crocodilos estavam ligados ao deus Sobek, divindade da força e do Nilo. Ibis eram sagrados para Thoth, deus da sabedoria e da escrita. Os devotos adquiriam esses animais mumificados como oferendas aos deuses, similar ao ato de acender velas em uma igreja nos dias de hoje. Esse ritual era acreditado para invocar favores divinos, garantir bênçãos ou expressar gratidão.
enquanto os animais eram mumificados para honrar os deuses. Número 4. Os tesouros da tumba de Psusenes I. Dentro de uma câmara funerária intacta, arqueólogos encontraram tesouros que rivalizavam com os de Tutankhamon, mas com uma reviravolta inesperada. No ano de 1940, Pierre Montet desenterrou a tumba de Psusenes I, revelando um verdadeiro tesouro que rivalizava com a opulência de qualquer câmara funerária faraônica conhecida. No coração da tumba estava um extraordinário sarcófago de prata maciça, uma descoberta sem precedentes que chocou a comunidade arqueológica. O sarcófago de prata, ao contrário de todas as outras tumbas faraônicas no Egito, estava intocado e carregado de riquezas. Esta peça de prata é evidência do domínio egípcio na metalurgia e desafia crenças anteriores sobre a relativa pobreza do terceiro período intermediário, apontando, ao invés disso, para uma época de notável riqueza e realização artística. Dentro da câmara funerária, arqueólogos fizeram várias descobertas impressionantes, incluindo uma máscara de ouro elaboradamente trabalhada, joias requintadas decoradas com lápis lazuli e cornalina e armas cerimoniais adornadas com pedras preciosas. A existência do sarcófago de prata representou um enigma particular para os pesquisadores, já que a prata tinha maior raridade e valor do que o ouro no Egito Antigo. Este metal precioso precisava ser importado de terras distantes, tornando a criação de tal sarcófago um feito extraordinário envolvendo redes comerciais e acumulação de riquezas. Número 3. O mistério da múmia que grita. Nem todas as múmias reais receberam uma preservação cuidadosa. Algumas carregam segredos de traição e agonia, como a múmia que grita. Nos corredores do Museu Egípcio, no Cairo, está uma das descobertas mais assombrosas da arqueologia. Uma múmia cujo rosto permanece congelado em um grito eterno. Essa notável descoberta, desenterrada em 1935 no esconderijo de Deir el-Bahari, cativa pesquisadores e visitantes com sua expressão de aparente agonia. A múmia, identificada como Homem Desconhecido mas posteriormente vinculada ao príncipe Pentaur, conta uma história sombria de traição e morte no Egito Antigo. Tomografias computadorizadas modernas revelam a verdade por trás das feições contorcidas. O jovem encontrou um fim violento, com sinais de trauma intenso em seu corpo. Os exames também mostram que a pessoa morreu em grande dor, com o pescoço envolto firmemente por grossas tiras de couro. Evidências arqueológicas sugerem que esse indivíduo foi privado dos ritos tradicionais de mumificação. Seu corpo foi envolto em pele de carneiro ou cabra, considerada impura pelos egípcios antigos, e enterrado sem a remoção de seus órgãos internos. Essas circunstâncias incomuns de sepultamento apontam para alguém considerado indigno de funerais apropriados. Registros históricos ligam essa múmia a uma conspiração aterrorizante. Documentos antigos descrevem o envolvimento do príncipe Pentaur em um complô para assassinar seu pai, o faraó Ramessés III. O papiro judicial de Turim relata que, ao ser descoberto, Pentaur foi forçado a tirar a própria vida. As características distintas da múmia que grita provocaram intensos debates entre egiptólogos. Alguns argumentam que a expressão facial resultou do processo de mumificação, enquanto outros acreditam que captura os momentos finais de uma morte dolorosa. Essa descoberta desafia nossa compreensão das práticas funerárias egípcias e levanta questões sobre possíveis casos de sacrifício humano ou punições na corte real. Número 2. O esconderijo secreto de Ramessés II. Escondido sob as escarpas escaldantes de Deir el-Bahari, está uma das descobertas mais notáveis da arqueologia. Um esconderijo secreto contendo a múmia de Ramessés II, o faraó mais poderoso do Egito. Esta descoberta extraordinária, feita no ano de 1881, revelou uma intrincada rede de câmaras ocultas projetadas para proteger restos reais dos saqueadores de tumbas. O esconderijo, descoberto por Emily Brugge e Gaston Maspero, abrigava uma impressionante coleção de múmias reais e artefatos. Entre os tesouros estava o corpo perfeitamente preservado de Ramessés II, ainda envolto em suas bandagens originais de linho e adornado com amuletos protetores. As técnicas de preservação usadas foram tão eficazes que cientistas modernos ainda puderam identificar o cabelo ruivo e os traços faciais marcantes deste poderoso governante. Durante a 21ª dinastia, sacerdotes egípcios orquestraram este elaborado esquema de proteção. Eles cuidadosamente removeram as múmias reais de seus túmulos originais e as transportaram, sob a cobertura da escuridão, para este local secreto. Os sacerdotes reembrulharam meticulosamente cada múmia
e documentaram suas ações por meio de inscrições hieroglíficas, criando um registro que permaneceria escondido por milênios. O esconderijo secreto continha 40 múmias reais, preciosos itens funerários, objetos rituais e oferendas. Número 1. A misteriosa luz de Dendera. Será que os antigos egípcios dominaram a eletricidade milhares de anos antes de Edison? A misteriosa luz de Dendera pode conter a resposta. Uma descoberta nas criptas do templo de Hathor, em Dendera, revelou um intrigante relevo esculpido que gerou intensos debates entre historiadores, arqueólogos e entusiastas da tecnologia antiga. O relevo mostra um objeto grande e alongado que apresenta semelhanças marcantes com um tubo de Crookes, um dispositivo elétrico de descarga inicial. Dentro desta estrutura em forma de lâmpada, uma figura em forma de serpente percorre o centro, lembrando um filamento. A base do objeto parece conectar-se a uma fonte de energia, representada por um pilar Jed. Interpretações alternativas sugerem que essas esculturas representam uma flor de lótus emergindo de uma estrutura semelhante a um útero ou um simbolismo religioso relacionado a mitos de criação. Outra teoria aponta para a fusão do deus Sol Ra com o deus serpente Jed. Cientistas que estudaram esses relevos notaram a notável precisão em sua execução. As esculturas demonstram técnicas artísticas sofisticadas que permitiram aos artesãos antigos criar efeitos tridimensionais detalhados em superfícies planas de pedra. Se essas esculturas realmente representam sistemas de iluminação elétrica, elas desafiam nossa compreensão atual do desenvolvimento tecnológico em civilizações antigas. A possibilidade de que os egípcios antigos possuíssem conhecimento avançado de eletricidade levou alguns pesquisadores a questionar se subestimamos a sofisticação tecnológica das culturas antigas. Essas esculturas servem como um lembrete de que talvez tenhamos apenas arranhado a superfície de nossa compreensão sobre a verdadeira extensão do conhecimento e das capacidades dos antigos egípcios. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!